nós temos uma lição do nosso Senhor muito, muito maravilhosa. Uma lição que Ele nos dá sobre como devemos andar nessa vida, sobre como avaliarmos o sistema chamado vida humana nessa dimensão caída, e como e onde colocar o nosso coração. A palavra do Senhor diz assim, em João 12, verso 20. Entre os que tinham ido orar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns, o que, irmãos? Alguns gregos. Alguns gregos. Anota essa expressão na cabeça. Alguns gregos estavam em Jerusalém para adorar a Deus na Páscoa. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não. Eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. João traz de maneira muito inédita, quando comparado com os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, uma abordagem de uma conversa em que Jesus prediz a sua morte na última semana do seu ministério terreno. Nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos tratam desse tema. Embora os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos, tratem do que aconteceu um pouco antes do que é dito aqui nesse trecho do evangelho de João, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele está entrando triunfalmente. Os relatos são relatos complementares. Ele é ovacionado. As pessoas levantam galhos para recebê-lo, ramos. Ele entra de maneira apoteótica. As pessoas vão para a porta de Jerusalém recebê-lo. E a gente celebra isso no chamado Domingo de Ramos, no domingo que antecede a Páscoa. Ou seja, no domingo último, em que Jesus está ali para cumprir os momentos finais do seu ministério terreno. Logo depois daqui, a gente tem alguns relatos relacionados à última ceia. Então João, depois da predição da morte, logo depois, a gente vai ver a cerimônia do lava-pés. Então, de fato, é um momento em que Jesus abre o coração e fala sobre o seu fim, ou fala sobre o ápice glorioso do seu projeto. Bem, uma das coisas que chamam a atenção é que havia ali no templo de Jerusalém gregos, alguns gregos estavam ali. E esses gregos, quando viram Jesus ali no pátio do templo, nos arredores do templo, no antigo templo construído em Jerusalém, na verdade já era o segundo templo, que tinha sido reformado também, mas não reconstruído como fora na época dos babilônios. Aqui Jesus está conversando com todos aqueles que tinham interesse, nas coisas do alto. E o que é muito, o que chama muito a minha atenção é que as sementes do Evangelho já tinham sido lançadas já desde o Velho Testamento. Embora não fique claro para muita gente, o Velho Testamento já trazia esse desejo divinal de que povos de todas as raças e tribos e nações congregassem em torno dele, e em torno dele como único Deus, supraculturalmente reconhecido. Então, aqui não é de se admirar que alguns gregos estivessem lá, mas
esses gregos aqui, apenas para o conhecimento geral da igreja, não são necessariamente pessoas de etnia grega, ou que tivessem nascido na Grécia, ou no tempo do domínio grego, antes do domínio romano, que era o tempo em que Jesus vivia era de domínio romano. Não, gregos é uma expressão usada muitas vezes nos evangelhos e nas cartas paulinas, para se referir a todos aqueles que não eram judeus. Judeus e gregos, ou seja, se o Brasil existisse, nós éramos vistos como gregos. O mundo era visto como grego. Que não fosse judeu, eles consideravam como gregos. E ali a gente não sabe exatamente quem eram aqueles homens. O fato é que eles não eram judeus. E eles abordam Filipe, um dos evangelistas, aliás, um dos apóstolos, e diz assim: Senhor. Observem que eles usam a expressão Senhor, o que não era muito comum, tá? Referir-se a um homem dessa maneira. Talvez eles, por saberem dos grandes feitos de Jesus, que àquela altura já eram muito conhecidos, e por saber que Jesus andava com homens, e ali com um grupo extremamente poderoso, né, na visão de quem estava de fora, ele chega para Filipe e diz: eu quero falar com Jesus. Eu quero ver Jesus, nós queremos vê-lo. Mas a Bíblia vai dizer no verso 22, eu peço que o texto vá sendo colocado aqui, no verso 22 do evangelho que nós lemos, nós vamos ver que Filipe foi dizê-lo primeiro a André. Então Filipe foi dizer a André. André, irmão de Pedro. E o que é curioso que eles procuram Filipe é porque o nome Filipe é um nome grego, não era um nome de origem judaica. Então, por talvez saberem que aquele jovem se chamava Filipe, eles acharam que teriam um acesso melhor pela própria, digamos, por comungarem, né, talvez de uma origem parecida. E Filipe vai até André, e André e Filipe vão até Jesus e chegam dizendo que esses homens querem vê-lo. E aí Jesus diz aqui no verso 23 uma palavra que eu acho que fez com que todo mundo abrisse os olhos com alegria, inclusive os gregos. Quando ele diz assim, no verso 23, Jesus respondeu: chegou a hora de ser o que, irmãos? Glorificado quem, irmãos? O Filho do Homem. Eita, todo mundo olhou, é isso que eu quero, a glorificação de Jesus. Ele vai ser agora glorificado, entronizado, reconhecido. Ele vai destruir agora Herodes, ele vai destruir também o representante romano da mais alta patente, o governador Pilatos, que era também procurador ao mesmo tempo, exercia funções múltiplas com relação aos poderes, poder de julgamento também, poder de gestão também, poder de representação. E quando Jesus diz, está na hora do Filho ser glorificado, eu acho que todo mundo deve ter aberto os olhos e dizer assim: chegou a hora, menino, agora a festa começou, agora nós vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Vai rolar cabeça de religioso para todo canto, romano não vai restar um, o centurião não vai nem ter um dentro dos 100. Jesus agora, ele vai mostrar-se como o juiz de toda a terra, o Messias esperado, e vai ocupar o seu trono. Óbvio que isso era o que eles esperavam. Ou vocês não acham que a entrada triunfal em Jerusalém, no domingo de Ramos, era a entrada para alguém que eles achavam que seria um servo sofredor que iria para uma cruz? Quem é que recebe um condenado na porta da cidade que vai ser entregue à cruz com apoteose? Não, todo mundo achava que Jesus, quando chegou em Jerusalém e que foi recebido nas portas de Jerusalém, ali começaria uma grande revolução. E com essa palavra em que ele diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, todos abriram os olhos. Na verdade, nós construímos as nossas expectativas humanas nessa vida com base nessa frase, como se não houvesse um depois do que Jesus tivesse dito. Nós achamos que a igreja está aqui para dominar o mundo, ou que a igreja está aqui para governar o mundo, ou que a igreja existe para subjugar outras religiões, ou para calar a boca dos ateus, ou para calar a boca daqueles que não confessam ou professam a Jesus como Senhor.
Na verdade, nós ainda estamos vivendo dentro dessa perspectiva do que aconteceu com Jesus alguns dias depois em uma cruz. O fato é que eles não entendiam o que significava aquele ato do nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes nós não entendemos o nosso posicionamento. A gente quer dar a esse mundo, a gente quer dar a essa dimensão da existência humana uma solução final. Já apareceram vários desejos de solução final para os males e para as dores da humanidade. Muitos abriram a boca para falar em solução final. Inclusive Hitler abriu a boca para ditar que a solução final do problema da Alemanha, o problema da Áustria, o problema do mundo, eram os judeus e eles tinham que ser mortos. Nós vivemos erroneamente, às vezes equivocadamente agora, achando que a revolução é a solução, ou que a tomada de poder por parte da igreja é a solução para um problema que não se resolverá politicamente, nem se resolverá economicamente. Pastor, você está querendo dizer então que nós temos que nos abster de qualquer ideia de política ou de envolvimento econômico ou social? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que qualquer envolvimento da igreja para tornar esse mundo um pouco melhor é um envolvimento de sal, tentando retardar o apodrecimento da carne, mas não evitar que ele aconteça. E isso é ser sal. Ser sal não é garantir que a carne vai durar a vida toda. Ser sal, inclusive para a nossa cultura nordestina, sobre a carne de sol, é a certeza de que teremos uma carne saudável por mais algum tempo, em razão de ter sido salgada. E salgar a carne era o método que se usava antes da refrigeração pelas pessoas do mundo. Mas Jesus está dizendo, chegou a hora do Filho ser glorificado, e todo mundo diz assim, agora chegou a hora, ele vai realmente nesse momento tomar o trono. Então isso é curioso, porque logo depois Jesus vai dizer assim, digo-lhes verdadeiramente, verso 24, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele, o que, irmãos? Continuará ele o que? Bem, Jesus começa agora a introduzir um assunto para muitos, sem sentido. Como assim? Falando em morrer, em morte. O que é que esse homem está dizendo? Que alguém tem que morrer, o grão de trigo tem que morrer para que ele dê fruto, senão ele fica só. Eu acho que um olhou para o outro e disse, lá vem o Senhor com mais uma de suas parábolas. E nós não estamos compreendendo. Como assim? Ele entrou aqui, chegou a hora. Ei, vamos lá. Tem até grego aqui querendo se unir agora nas expectativas de poder do Messias. E ele vai e diz, olha, se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só, ele não vai dar fruto, ele não vai gerar vida. E ele dá adiante algo muito importante, no verso 25. E o 24 e 25, eles formam aqui uma seção desse trecho das Escrituras. Vamos lá repetir comigo o verso 25 na tela, juntos. Aquele que ama a sua vida, a perderá. A conservará para a vida eterna. Agora Jesus vai falar em morte do trigo, do grão de trigo. Ele vai falar em ódio por essa vida na terra. E ele diz que quem amar essa vida vai perdê-la. E muitos compreendem isso como Jesus estivesse dizendo para nós um tudo ou nada. Desapareçam, odeiem essa vida, odeiem a vida que eu lhe dei. Odeie seus pais, odeie a sua casa, odeie o que você tem, odeie seu emprego, odeie a sua roupa. Não é isso que ele quer dizer. O que Jesus está querendo dizer é que quem põe o coração nesta vida caída, nesse sistema, e quando eu falo não é um sistema político, eu falo no sistema da vida humana, dentro de uma perspectiva caída, de queda, de pecado, de mal moral, nós não temos como consertar esse sistema a partir das ferramentas existentes dentro desse próprio sistema. Jesus está dizendo que quem amar essa vida, quem amar este sistema de vida, ou seja, quem encerrar na sua mente e no seu coração a ideia de que nós temos uma solução
humana, quer seja política, econômica, científica, médica, filosófica, para o problema do mundo e para tudo aquilo que cerca esses problemas. Quem tiver esse tipo de amor vai perder essa vida. Mas por que vai perder essa vida? Não é porque Deus é mau, é porque esta vida está, ainda que percebamos ou não, correndo como água por entre os nossos dedos. Todo tempo alguma coisa se perde. Todo tempo alguma coisa vaza. Todo tempo alguém se vai. Todo tempo é um novo desafio, é uma nova crise, é um novo problema, é um novo diagnóstico. Todo tempo é um novo problema para ser enfrentado. Mas mesmo para aqueles, e aqui é o lado esquisito mesmo da personalidade humana, que há pessoas que estão com tudo, não tem nenhum problema ao seu redor, mas elas estão em algum grau de depressão. E a depressão parece ser um estado que não está ligado às circunstâncias, né? Porque na verdade, se você está triste por alguma coisa ruim que lhe aconteceu, isso aqui pode não ser uma depressão. Você teria uma razão para estar assim. Geralmente a depressão profunda, muitas vezes ela vem mesmo que o mundo ao nosso redor esteja aparentemente todo posto, organizado, e aí é algo incompreensível. Bem, aqui há estados bioquímicos, aqui há estados mentais envolvidos, e aqui também é típico da nossa vida nessa dimensão da existência incompleta, porque nós somos assim, caídos, nós somos fragmentados. Nesse mês de janeiro, antes da semana que eu fui a São Paulo, na outra semana que eu falei pelo vídeo, quem estava aqui, para abençoar a igreja de São Paulo, eu estava escondido com Samara num lugarzinho ali numa serra, tá? Mas não era em Gramado, era aqui perto da Paraíba mesmo, 2 horas e pouco daqui de carro. Fui para lá, aluguei um chalezinho no Airbnb, levei meu filho, minha nora, nossa neta, as filhas ficaram aqui fazendo outras coisas, mas fomos para lá, estava tudo muito bacana, estava tudo muito legal, fomos de carro, compramos comida para que eu pudesse cozinhar em uma das noites, uma coisa que eu faço de vez em quando, raramente, é tipo eclipse. E aí, estava tudo bem, um lugar simples, comprei baratinho um camarão no supermercado da cidade, por R$20, orando para que não tivesse estragado. Fui preparar isso, e nós nos sentamos, e ainda Deus me deu um presente a mais. No mês de dezembro a gente passou um tempo de dificuldade lá em casa, porque a cachorrinha da nossa filha mais nova, que tem 8 anos de idade, ela começou a crescer a barriga, foi feito um exame, e nesse exame injetaram um contraste que ela não suportou e que simplesmente paralisou os seus rins, para depois dizer que os rins, após paralisados, que mesmo que tivessem funcionantes, ela não escaparia, porque estava com um tumor muito grande no seu estômago, no seu abdômen, na verdade. E aí identificou-se, né, isso. E aí, gente, a cachorrinha foi dada como morta, não tinha mais jeito, mas uma veterinária e um grupo de irmãos acreditaram, não, vamos tentar aqui, tem uma pessoa muito boa em tal lugar, leva ela lá. E aí foi feito um tratamento, os rins voltaram a funcionar, e disseram, agora sim, aproveitem os últimos momentos, porque ela talvez não sobreviva à cirurgia. Ela sobreviveu, tirou 1 quilo de dentro dela, uma cachorra de 3,5 quilos, tira 1 quilo. Imagina você perder 25% da tua massa corporal assim, né? E um dos grandes riscos ela era entrar, talvez lá, em uma descompensação, na pressão e tudo mais. Depois a bichinha saiu andando da sala de cirurgia, negócio doido. Eu digo, rapaz, Deus é tão bom, não tem nenhuma obrigação de fazer isso, né? Ainda nos deu assim um milagre canino, né? Nos deu um milagre canino, mais alguns anos para a nossa cadelinha, né? Mais uma alegria, né? Um milagre a ser contado, eu louvo a Deus também, né? Porque Deus ama a criação, Deus ama toda a sua criação. A morte também dos animais não estava prevista no plano original. Então, estava tudo massa, tudo muito bom, feliz, ali, tranquilo, comemos, nos alegramos. E aí eu saí depois para a varanda, a lua estava bonita,
Eu comecei a ver a varanda, isso meio assim, num lugar bem pouco habitado. E aí de repente me veio uma tristeza. Tristeza, aquela tristeza de olhar e começar a pensar, poxa, segunda-feira está chegando. Os problemas estão vindo aí, né, com todo o toro. E os problemas da segunda-feira, eles vêm muito fortes, por quê? Porque eles descansaram no sábado e no domingo. Então chega... chega com todo o toro, vou pegar você na segunda. Vou te destruir na segunda. Então ele vai ganhando força, né? Vai se alimentando das nossas ansiedades. Quando é na segunda ele vem com força. Eu comecei a pensar, e aí me vem... Mas essa não foi a primeira vez. De vez em quando eu me pego olhando para os cenários mais perfeitos. Onde nós estamos, ou em família, ou com amigos, ou em uma grande festa. E aí, quando você abstrai da existência de algo além desta realidade, e você começa a pensar, você vê que esse sistema, humanamente avaliável, ele não fecha. Ele está sempre faltando uma peça para encaixar. É tipo dizer assim, poxa, o pai ficou bom, o filho adoeceu. É tipo, ganhei um emprego, bateram no carro. Ou, está tudo bem na minha casa, mas um amigo morreu. Ou, outra amiga escapou. Mas um outro está com problema no casamento. De fato, amar é carrear todos os seus impulsos e paixões e expectativas para algo que você quer perto. E quanto mais a gente quer essa vida, é como se ela escapulisse mais das nossas mãos. Quanto mais a gente quer ter controle sobre ela, mais a gente é decepcionado. Quando Jesus disse, quem amar essa vida vai perdê-la, Ele não está dando isso como uma condenação. Não, Ele está falando de algo que lhe é óbvio. Ele está querendo que a gente ajuste a rota, mude a posição. Ligue as antenas para uma outra perspectiva. E essa perspectiva não vai acontecer dentro desse sistema de vida caído onde nós estamos aqui. Ele não se completa. E ele diz, olha, quem amar essa vida vai perdê-la. Mas quem odiar essa vida? Mas odiar o quê? O que é que Jesus está me chamando para odiar? A minha vida, minha mulher, minha igreja, meus amigos, a minha roupa, a minha casa, a cachorrinha. O que é que Deus está dizendo quando Ele diz quem odiar essa vida? Será que Ele está me chamando a uma vida de desprezo por tudo aquilo que Ele me deu? Não, é como se Ele estivesse dizendo aqui, ali tinha grego. E é isso que me chama a atenção, Jesus talvez tenha usado um pouco de filosofia na sua fala. Porque a gente sabe que a Grécia, ela tentou na história, com a sua filosofia, descobrir, fechar as equações da vida. O que é a filosofia, senão a tentativa de dar sentido às coisas? É isso que o filósofo faz, tentar dar sentido, explicação última às coisas que existem ao seu redor. E não há nenhum sistema filosófico que acabou sendo fechado. Muitos se pretendem completos, mas são tantos que se antagonizam. Jesus está dizendo, quem odiar essa vida vai ganhar. Ou seja, quem odiar a pretensão de trazer ordem a esse mundo a partir desse próprio mundo. Ninguém tem condição de colocar ordem no seu mundo interior, senão aquele que te criou. Talvez você tente, terapeuticamente falando, bioquimicamente falando, filosoficamente falando, teologicamente falando, trazer talvez algumas escoras existenciais que te mantenham aprumado, mas no final das contas a equação não fecha. A conta não fecha. O sistema é incompleto, porque ele está quebrado, ele está caído, o mundo está caído, e o sistema não vai fechar nunca. É isso que Jesus está querendo dizer para aqueles homens.
Isso que vocês acham que vai resolver o problema de vocês, que seria a tomada de poder nesse momento, a revolução que eu quero fazer, a revolução do coração, é a revolução contra o pecado, é vencer o pecado, e que novos cidadãos sejam agregados a esse reino, para que enfim, então, naquele grande dia, o Senhor volte e complete a sua obra. Enquanto isso, a gente vai tateando, lançando sementes aqui, lançando sementes ali, tentando dar sentido à vida aqui, tentando dar sentido à vida ali. E quando ele diz, se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só. Se a semente do trigo não morrer, ela vai ficar só. Está falando dele. Ele agora introduz o caminho da redenção. A redenção só é possível à humanidade a partir do próprio Deus tomando a iniciativa. E o próprio Deus em carne dá-se por nós que estamos presos nessa caverna de dragão, tentando encontrar uma saída, tentando encontrar um escape, tentando encontrar um sentido mais pleno dentro dele mesmo. Aí Jesus disse, não, o grão de trigo tem que morrer, senão ele vai ficar só. E quem ficaria só? A Bíblia chama Jesus de unigênito do Pai. Deus nunca quis que o seu reino fosse um reino dele. Isso é que é grandioso na fé cristã. O reino de Deus é o reino nosso. Venha a nós o teu reino. É por isso que São Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiros desse reino com Cristo. Só que qual é o caminho para que eu seja co-herdeiro? É o sepultamento do grão. É a entrega da vida por um propósito maior. E Jesus, ao morrer, o grão morre, ele frutifica, surge a igreja. A igreja é o fruto do grão que foi enterrado e frutificou. E o inferno não para a igreja, porque ela é obra de Deus. O problema é que a igreja às vezes dá ouvidos ao inferno e não entendem qual seja a sua obra essencial, fundamental. É dizer para o mundo, ô mundo, esse sistema que você está querendo construir não vai fechar. Vai ficar faltando algo. Quando você achar que tem tudo, algo vai surgir como faltante. E vai te decepcionar, e no final das contas você vai perder a vida, porque esta vida que você ama, com a pretensão de dar um jeito nela, ela está se esvaindo dos seus dedos, da sua mão. Deus nos chama a semear para a eternidade. E Ele semeou para a eternidade quando Ele foi à cruz. Ele semeou a sua vida pela minha vida. Eu sou fruto da morte do grão. E na hora que nós seguimos o exemplo do nosso mestre, é óbvio que a morte de um cristão não é salvífica. O sacrifício de Deus, por uma vez por todas, já foi feito em Cristo. Mas quando nós morremos para as pretensões dessa vida, e a gente acorda pensando nas implicações eternas das minhas palavras, dos meus comportamentos, das minhas escolhas, das minhas decisões, as oportunidades perdidas de me fazer bênção de Deus na vida dos outros, eu estou dando um grito de vida, mas de vida solitária. É por isso que não há cristianismo sem doação, e até sem sacrifícios pessoais. E por que não dizer morte para o ego? Morte para as pretensões da idolatria do ego, ou a idolatria de mim mesmo. E Jesus vai dizer uma coisa que nos aproxima do fim, na mensagem hoje, quando Ele diz assim: quem me serve precisa seguir-me.
Ou seja, eu não posso dizer que sigo a Cristo, ou sirvo a Cristo, se eu não sigo o seu exemplo. O exemplo de mortificação, para quê? Mortificação para o pecado. A maneira mais maravilhosa que nós temos de louvar, adorar a Deus e ao mesmo tempo nos sentir fora desta caverna, desse sistema que não fecha, é quando nós nos debruçamos diante da vida e dizemos: a minha vida só é digna de ser vivida a partir do momento que ela é útil nas mãos de Deus para que o reino de Deus avance. Eu estava pensando que eu admiro muito os ministérios, digamos, mais sofridos da igreja. Eu digo sofrido, gente, porque é sofrido só do ponto de vista físico, né? Hoje de manhã, poxa, eu preguei aqui, já saí daqui 10 e pouco, sol estava torando assim, os irmãos ali no sol. Na verdade eles encontraram, a única árvore que tem aqui desse lado é uns 150 metros, quando eu vi aquele moinho de gente do trânsito junto, eu acho que para escapar da morte mesmo, né? Estavam ali escapando, né? Calorzaço, e os irmãos ali com o maior amor do mundo, abrindo o portão, cuidando dos carros da gente e tal. Cheguei no altiplano do mesmo jeito, um olhou para mim, quando eu olhei ele estava todo molhado. Eu disse: o que foi, rapaz? Tu tomou banho, já está com a roupa? Chegasse agora, eu disse: não, eu peguei aqui o chuveiro aqui da igreja, tomei um banho, porque hoje, pastor, vou dizer, viu, tinha um sol para cada um de nós. Hoje tinha um sol para cada um, porque estava quente, e o cara lá, servindo, amando, lutando, entregando-se pelos outros. Agora vamos pensar, fazendo aquilo para quê? Porque o pior é porque o cara, o flanelinha, pelo menos ganha gorjeta, né? O pessoal do Ministério de Trânsito aqui só ganha grito. É com G, do mesmo jeito, mas é grito. O outro é gorjeta, isso aqui é grito. Digo, por que fazer isso? Por que estar servindo ali com as crianças enquanto você está aqui? Se eu não estou ganhando nada com isso. Por que sair daqui como saiu parte da nossa igreja para Malta, no sertão, para pregar as boas novas nas ruas da cidade, para fazer um avanço missionário? Inclusive já lançando as primeiras sementes ali no sertão para a plantação de uma igreja, que você vai ser convidado a ser parte no avanço missionário em julho, que nós vamos ter, que vai ser aberto para aqueles que desejarem estar conosco. Mas enfim, por que fazer isso? E Jesus disse: aquele que me segue, precisa me seguir. Se eu digo que sirvo a Deus, eu preciso seguir os passos dele. Pastor, está me chamando para morrer na cruz? Não, talvez até você seja escolhido como mártir. Como mártir, como nós cantamos aqui, né? O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Foram muitos comidos por leões. Muitos ali. Historicamente, muitos morreram pela fé. Muitos morreram pelos outros. Há muitas histórias ocultas dos nossos ouvidos de pessoas que se deram até o último instante, até por desconhecidos, que se puseram a seguir o exemplo de Jesus. E aí a gente vai encontrando sentido, não no sistema, mas fora do sistema, porque esse sistema não fecha, ponto final. Ponto final, esse sistema não fecha. É por isso que muitos que cogitaram encontrar sentido no mundo perderam o sentido da vida, ou de viver, e se entregaram ao desespero. Mas Jesus disse: aquele que me serve tem que me seguir, e onde eu estiver, isso aqui é que é lindo demais, onde eu estou, verso 26, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. É como se ele dissesse: aquele que se semeia a si mesmo, que semeia a semente da palavra, esse meu Pai vai honrar. Talvez eu nem veja os resultados de tudo que eu fiz, e fiz muito pouco pelo Senhor. Talvez só na eternidade eu vá saber. Sei que de vez em quando eu passo na rua, alguém me para: pastor, você não tem nem ideia. No ano de 2005, o senhor se lembra aquela pregação que o senhor fez, minha irmã? Não lembro nem a que eu fiz domingo passado. 2005, não lembro não. Eu estava em casa ali ouvindo. Deus falou comigo e disse assim, 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 assim. Eu digo: ô labareda do céu, maçarico da glória, fala, vaza de Deus.
Mas meu pai honrará. Ou seja, na carta aos Hebreus nós temos algo parecido quando é dito aqui, aqueles, né, que servem ao Senhor, esses não estão trabalhando em vão. E Jesus vai falar de uma coisa, gente, que talvez seja o que nos paralisa. A gente se empolga, né? Vai para cima, mas nos paralisa. Eu quero já chamar a banda. Isso aqui talvez nos paralise, que é quando a gente diz assim. Ele disse para o Pai, ora, se Jesus disse, quantas vezes eu não disse? Na verdade, quantas vezes eu não digo? Quantas vezes eu não digo, Senhor, meu coração está perturbado. Verso 27, Jesus disse, no meio de todos aqueles que ali estavam, sem nenhum temor da sua posição messiânica, ele diz, agora meu coração está perturbado. E o que direi? Agora meu coração está perturbado. E o que eu direi? Isso aqui, gente, é exatamente a convicção do que tem que ser feito. Ou seja, se o trigo não morrer, se o grão não morrer, ele vai ficar só. Se ele morrer, ele vai multiplicar-se. Ele tinha convicção plena do seu chamado. Você tem do seu, sua missão de vida. Mas ao mesmo tempo, ele mostrou o quanto aquilo era pesaroso. E o que estraga a vida de cristão, por ensino, eu não vou chamar de falso ensino, falso profeta, isso é tão pesado para você dizer sobre alguém. Mas digamos, por um ensino incompleto sobre o que é a vida com Deus. Ah, tem tanta gente pulando antes da hora, se decepcionando, porque não entendeu o projeto do trigo. Tem muito cristão vivendo na perspectiva daqueles que esperavam Jesus na porta de Jerusalém, achando que agora o meu Pai vai tomar conta e vai fazer as coisas acontecerem. Vai abrir aquela porta e vai bater na sua cara. Imagina, o próprio Deus em carne, ele diz, agora meu coração está perturbado. O que direi? O que direi diante dos desafios da minha vida, para os quais eu fui posto, as decisões que eu preciso tomar, os desenlaces que eu preciso fazer, os sims que eu preciso dar e os nãos também que eu preciso expressar? O coração está perturbado, porque eu sei que eu vou fazer o que eu devo, mas isso é muito doloroso. Eu sei que eu sou o grão de trigo que vai ser morto, mas o meu coração está perturbado. A maturidade bate a porta do nosso coração quando a gente vive não para fazer o que nos dá prazer, mas quando a gente vive para fazer aquilo que aplaca qualquer peso de consciência. Então o Senhor está dizendo para você, eu sei que você está perturbado por fazer o que deve, está sendo doloroso. Será doloroso talvez tomar decisões que você não quer tomar, mas que são decisões certas, justas. Eu sei. Agora meu coração está perturbado. O que direi? Alguém que parecia ali, né? Eu acho que o pessoal ficou assim, eles se alegravam, se alegravam. Se alegrava. Está na hora do filho ser glorificado. Mas o grão de trigo tem que morrer. Mas o que direi disso? Pedirei, Pai, salva-me dessa hora?
Se ele pedir, o Pai dá. Porque a gente já viu ele fazendo tanta coisa. Se ele pedir, o Pai dá. Não. Eu vim exatamente para isso. E eu vim exatamente para essa hora. É por isso que eu estou aqui. Direta e indiretamente, esse verso de Jesus me alimenta sempre que eu, tentando seguir o curso da lógica, às vezes de um cansaço além da conta, ou de uma chateação, ou de mesmo estar sem saco. Quantas vezes eu fui pregar sem saco? Vocês acham que eu venho pregar toda vez aqui? Vai ser massa. Não. Um dia que eu não quero pregar, um dia que eu quero alguém para dizer alguma coisa para mim. Vocês acham que eu quero me envolver com mais 10 igrejas? Completar 20? Com a metade da energia que eu tinha quando nós começamos esse negócio aqui há 20 anos atrás? Arranjar mais 20 coisas complexas que é uma igreja, para ajudar, para ser o paizão, para errar com essas igrejas também. Imagina. Não, diz o Espírito ao meu coração, é para isso que você veio. E o Senhor está dizendo, é para isso que você existe. É para fazer exatamente isso que eu quero que você faça. E para que você não deixe de fazer o que você está fazendo, porque o mundo está desabando ao seu redor, porque você não vê fruto, ou porque você está trabalhando, mas está triste, o coração está quebrado. Sim! Nós não estamos num baile de carnaval. Nós estamos na vida real, em um sistema que não fecha, que está quebrado, que para onde eu olho tem uma dor. E mesmo que a minha vida esteja totalmente organizada, lhes digo, toda vez que ouço sobre a dor de alguém que conheço, alguém mais próximo, ou até alguém com relação a quem eu me compadeço, aquilo põe em desabe também o meu mundo, ele desaba também, porque nós somos fruto desse mundo caído. Nunca o sistema está totalmente fechado e bom quando a gente tem um olhar de misericórdia. E é para isso que ele chamou a gente. E é isso que significa a mesa da ceia. Significa exatamente isso. A mesa da lembrança de que Ele está realmente presente no meio de nós. Presença real de Jesus Cristo nesse momento. Lembrando, olha aqui, olha a semente de trigo que morreu. Vocês estão aqui. Lembrem-se disso sempre. O alimento, o pão que desceu do céu, que nos alimenta. O sangue do Calvário que nos sustenta, que nos lembra a todo momento disso. Então participar desse momento é participar da expectativa esperançosa de que o dono do mundo vai pôr ordem nesse mundo quando Ele voltar. Aí sim, tudo vai fazer sentido.